Meu nome é Gustavo Oliveira e eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Percursos. A intenção do Percursos é trazer uma forma mais fácil de estudo para você. Você pode acessar as aulas da sua casa, pode assistir em qualquer horário, não precisa gastar indo até o cursinho e também não precisa gastar com lanches. Então, por exemplo, você que não tem condições, você concurseiro, porque nós sabemos que a vida de concurseiro não é uma vida fácil, é uma vida de racionalização de recursos. Você pode assistir de casa por um preço acessível, ter acesso às aulas na hora que der para você estudar, de manhã, de tarde, de madrugada, não tem um horário específico. Então, a dica de hoje vai a respeito de bens públicos. Os bens públicos, eles podem ser classificados como a sua titularidade. Eles podem pertencer à União, aos estados, ao DF e ao município. Além da sua titularidade, os bens públicos eles podem ser classificados quanto à sua destinação. Eles podem ser bens de uso comum do povo, que é o bem que todo mundo pode utilizar. Aquele bem encontra-se afetado para uma destinação pública, por exemplo, praças e ruas. E nós temos os bens de uso especial do Estado. Os bens de uso especial do Estado também encontram-se afetados. Então, por exemplo, os bens que o Estado utiliza para a própria prestação do serviço é um bem de uso especial. E nós temos os bens dominicais, também chamados de dominiciais. Os bens dominicais, também chamados de dominiciais, são aqueles bens que estão no domínio do Estado, porém estão sendo inutilizados. Então, por exemplo, se ali funcionava a repartição de um órgão público, o Estado achou um outro prédio compatível, maior, mais moderno, e deixou aquele prédio antigo inutilizado, será considerado um bem dominical. E os bens públicos, eles podem ser tanto de domínio público do Estado, como de domínio privado do Estado. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, aqueles que estão afetados, são de domínio público do Estado. Só que os bens dominicais e os bens também chamados de dominiciais, aqueles que estão desafetados, eles são de domínio privado do Estado. Observe, se um bem passar do domínio público do Estado para o domínio privado do Estado, nós estaremos diante do fenômeno chamado desafetação. E se o bem passar do domínio privado do Estado e ele for para o domínio público do Estado, nós estaremos diante de um fenômeno chamado afetação. Então preste bastante atenção. Se o bem for de uso comum, ou se for um bem de uso especial, e ele se tornar um bem dominical, nós estaremos diante da desafetação. Mas se o bem for um bem dominical, e ele se tornar um bem de uso comum ou de uso especial, nós estaremos diante da afetação. Lembrando que os bens públicos, eles têm 4 características. Primeira, eles são inalienáveis, eles não podem ser objetos de comercialização. Segundo, os bens públicos eles são imprescritíveis, eles não estão sujeitos à perda, o Estado não está sujeito à perda dos seus bens pelo decurso do tempo. Se o Estado deixar de usar e outra pessoa adentrar no bem, se passarem, por exemplo, 10 anos, o Estado não perderá a sua propriedade. Eles não estão sujeitos a uso capião. E além de serem inalienáveis e imprescritíveis, os bens do Estado são impenhoráveis, ou seja, eles não podem ser dados em garantias para garantir o procedimento judicial, não podem ser sequestrados no caso dos bens, não podem ser usados como arresto no caso de dinheiro. E os bens do Estado eles também são não oneráveis. Não oneráveis significa que eles não podem ser usados como penhor ou hipoteca, não podem ser dados para garantir uma dúvida que o Estado venha a absorver. Logo, eles têm o quê? Inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não onerabilidade. Lembrando que existe uma exceção à regra da inalienabilidade, porque os bens dominicais, eles poderão ser alienados. Porém, para que os bens dominicais sejam alienados, deverá ter sempre interesse público devidamente justificado e avaliação prévia. Se o bem for imóvel, deverá ter autorização legislativa e deverá ser na modalidade de concorrência. E se o bem for um bem móvel, não deverá ter autorização legislativa e poderá ser realizado em qualquer modalidade. A dica de hoje foi sobre bens públicos. Aqui no Percursos, você vai encontrar cursos que você pode montar de acordo com a sua necessidade. Você pode comprar um curso completo e você também pode comprar a videoaula da respectiva matéria. Além do que isso, você pode também trabalhar apenas com questões de prova. Eu sou Gustavo Oliveira, te espero aqui no Percursos com a gente. Você pode encontrar o Percurso no nosso site
www.percursos.com.br ou adicionar o perfil no Facebook, onde postamos todas as nossas atualizações, qual seja, videoaulas, percursos. Bacana? Um abraço, até a próxima.